Colossenses capítulo 1, de 24 a 27. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos repetir esta frase última e maravilhosa, todos juntos? Cristo em vós, a esperança da glória. Pai Santo, concede esta esperança nesta noite a quem ainda não tem. Concede a tua bênção, Pai, sobre a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela ocupava no coração dos apóstolos um lugar todo especial. A consideração, o valor da igreja, segundo a Bíblia Sagrada, é tão elevado que Jesus amou a igreja, Jesus entregou-se pela igreja, Jesus sacrificou-se pela igreja, Deus a comprou com seu próprio sangue. O Senhor amou o seu povo, a sua igreja. Os apóstolos amaram a igreja. E Paulo, nesse texto, nos dá o seu testemunho. Ele estava sofrendo porque estava preso. Estava preso porque pregava a palavra da verdade, o evangelho de Jesus Cristo. E apesar de todos os sofrimentos pelos quais ele estava passando, como consequência de crer e de pregar o evangelho santo, ele disse: eu me alegro, eu me regozijo nos meus sofrimentos, porque eu sei que se eu estou preso, é porque a palavra foi pregada e Deus salva mediante o evangelho. Paulo sabia que, e ele nos ensinou, que há uma cota de sofrimento que está reservada para todo aquele que crê e para todo aquele que se compromete com Deus e com a pregação do evangelho. Por isso ele disse: eu completo no meu corpo os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que ele experimentou em seu próprio corpo de carne, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, ele afirma: da igreja eu me tornei diácono, servo, porque Deus me deu a administração da sua obra. Ele me concedeu esta posição de gerente, administrador, mordomo, e é de acordo com esta posição que Deus lhe havia dado, que Paulo era diácono da igreja, servo da igreja, não como ofício, porque o seu ofício era apostólico, mas como humilde servidor divino, sabendo que nada lhe pertencia, mas tudo pertencia a Deus. E com que propósito? Para que a palavra de Deus fosse plenamente conhecida. É muito importante compreender, meus irmãos, as riquezas das profundidades do entendimento e da sabedoria de Deus. As Escrituras são maravilhosas. Cada versículo da palavra de Deus é, meus irmãos, de uma profundidade, e dependendo do fôlego de cada um, você pode mergulhar. E quanto mais fundo você desce, mais
riquezas você observa. As pessoas que mergulham em muitos lugares ficam maravilhadas à medida que descem com o fundo do oceano. E cada versículo da palavra de Deus é de uma riqueza tal que nós ficamos sempre maravilhados. É impossível ler a Bíblia 10, 15, 30 vezes ao ano e não ficar surpreendido com as riquezas que Deus tem para nós reservadas em sua palavra. E Paulo queria, porque esse era o propósito divino, que a palavra de Deus fosse plenamente conhecida. Nada de conhecimento superficial, periférico da palavra de Deus, mas um conhecimento pleno. Conhecer as doutrinas, conhecer os mistérios de Deus, conhecer os atributos, a natureza divina, os propósitos de Deus. Um conhecimento pleno da palavra do Senhor. E então o apóstolo Paulo prossegue dizendo: o mistério está no singular, precedido de artigo definido, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério é esse? O mistério. No tempo de Paulo, haviam muitas religiões de mistério. O que eram estas religiões esotéricas e de mistério? Eram seitas, eram grupos que detinham conhecimentos, no entanto, somente para aqueles que eram iniciados através de algum tipo de rito ou cerimônia, é que podiam ter acesso a esses conhecimentos. Esses conhecimentos eram escalonados, e somente à medida que o indivíduo crescia, subia um degrau, ascendia dentro daquela seita, é que outros conhecimentos eram então compartilhados. A maçonaria, por exemplo, pode ser caracterizada como uma religião de mistério. Eles dizem não ser religião, mas são religião, e eles têm conhecimentos, saberes que as pessoas que não são iniciadas, não fazem parte, não podem saber. Portanto, haviam as religiões de mistério. E Paulo está dizendo que só há um mistério, e esse mistério esteve oculto, não está mais, porque no paganismo os mistérios eram conhecimentos reservados aos iniciados, eram segredos mantidos a 7 chaves. Mas Paulo vai dizer: o mistério, ele esteve oculto, não está mais, porque o mistério cristão é uma verdade agora plenamente conhecida. Por isso Paulo disse: esteve oculto durante séculos e gerações. Deus guardou consigo seu segredo, seu mistério, entendido como segredo não revelado. Ele esteve escondido com Deus, um segredo de Deus, que nem os anjos, nem os homens sabiam e conheciam. E os séculos se passaram, e as gerações que viveram durante esses séculos não conheceram o mistério, o conteúdo desse segredo, nem mesmo os anjos. Mas quando, pelo poder do Espírito Santo, Maria concebeu, quando a virtude do Altíssimo veio sobre ela, quando a sombra do Onipotente esteve sobre Maria, foi gerado nela um ente santo. E os anjos ficaram, meus irmãos, pasmados. Sabe por quê? Porque no conselho interno da triunidade divina, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, decidiu encarnar-se, tornar-se homem para redimir a humanidade da sua pecaminosidade. O segredo, o mistério esteve oculto, mas agora não está mais, porque ele foi revelado, ele foi manifestado. Deus o tornou claro, público e notório. O mistério é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é um mistério. É por essa razão que é absolutamente incompatível ser cristão e participar de qualquer tipo de seita, de qualquer tipo de grupo esotérico, de qualquer tipo de envolvimento com maçonaria. Não faz o menor sentido, porque
Quais são esses conhecimentos que não podemos ter acesso quando o próprio Deus revelou toda a sua verdade, deixou tudo nu, patente e claro para todos conhecerem? A verdade de Deus é clara e a verdade liberta. O que é mantido em segredo, meus irmãos, é porque não é verdadeiro. Por isso Paulo está dizendo para os colossenses que estavam sob a influência e a tentação das religiões de mistério, dizendo: o mistério de Deus é Jesus Cristo. Esse mistério esteve oculto dos séculos e das gerações. Abraão, Isaque e Jacó, Davi, Samuel, os grandes homens de Deus queriam saber quem seria o Messias, o Salvador do mundo, mas não sabiam. Diz o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no primeiro capítulo, que eles indagaram e eles pesquisaram, eles queriam saber quando e quem seria o Messias e quando ele viria. No entanto, Deus não contou o seu segredo a ninguém, mas o segredo ou o mistério que esteve oculto era um segredo não contado. Agora, Deus manifestou aos seus santos, ao povo de Deus, à igreja. Deus nos contou o seu segredo. Jesus Cristo é o Salvador. O segredo de Deus é o seguinte: Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O monoteísmo judaico, aprendido debaixo de disciplina divina em virtude da idolatria, agora eles estão aprendendo que Deus é um, mas Deus é triuno. A fé cristã nunca abriu mão do monoteísmo. Nós confessamos existir apenas um único Deus, mas Ele é tripessoal. E uma das pessoas da triunidade divina encarnou-se, tornou-se homem para pagar no lugar do homem a culpa e a condenação do seu pecado. Aos santos, aos crentes, aos salvos, Deus quis soberanamente, graciosamente revelar. Diz o versículo 27, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer. Portanto, trata-se de uma revelação. Deus quis que a igreja, os santos, conhecessem o mistério, ou seja, Jesus Cristo, as riquezas da glória deste mistério. Este mistério tem riquezas gloriosas, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério. Cristo é o mistério de Deus, é o segredo, o Messias, o Salvador do mundo. E Paulo diz: no coração de vocês, Jesus Cristo é a esperança da glória. A palavra glória na Bíblia é usada com vários significados. Um deles é basicamente sinônimo de céu. Quando alguém nos pergunta sobre uma determinada pessoa que já partiu e a pessoa não sabe, nós dizemos: ela está agora na glória, ou seja, ela já está no céu. Cristo em vós, no coração, dentro de vocês, a esperança da glória. Só há uma esperança para entrar na glória eterna e dela participar em plenitude: Cristo em vós. Se Cristo não estiver em seu coração, em seu interior, não há esperança para ninguém da glória eterna. A esperança cristã, ela é absolutamente distinta da esperança humana. Quando as pessoas falam de esperança, eu tenho esperança, trata-se de algo vago, hipotético, uma suposição, um desejo ardente de que aquilo aconteça, mas nada garante que acontecerá. A esperança cristã não. A esperança cristã, ela está calcada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E como Deus não é um homem para mentir, a esperança cristã é uma esperança que se funda na palavra e na promessa de Deus. Esperamos a glória e temos a certeza de que nela entraremos e dela participaremos, porque Ele prometeu que se aceitarmos Cristo em nosso coração, nós usufruiremos agora
dessa glória bendita, a própria presença divina. Entraremos neste estado de perfeição eterna, a glória, e para todo sempre lá viveremos com Deus, a esperança da glória. Quando você promete algo a alguém, você gera uma esperança no coração desta pessoa, e ela fica esperando que você cumpra o que você disse. Mas suponhamos que, embora você tenha caráter, e você não negará o que prometeu, as circunstâncias mudam, você fica desempregado, e então você não tem condições de cumprir. Não é uma questão de não querer, é uma questão agora de não poder. Então, a esperança, alguém que está esperando baseado em uma promessa, se frustra. Mas, meus irmãos, a esperança cristã não se frustra, porque Deus tem as duas qualidades: o caráter, Deus não mente, tudo quanto Deus promete, Deus cumpre, e em segundo lugar, Deus é todo poderoso, não há situação, não há circunstância, não há qualquer tipo, meus irmãos, de possibilidade, de alternativa, de alguma variável, algum acontecimento que o impeça de cumprir a sua palavra, como por exemplo para nós, um desemprego não esperado. Deus é todo poderoso e Deus é verdadeiro, por isso a sua palavra é a verdade. Cristo em vós, a esperança da glória. Se você quer ter a esperança, que é sinônimo de certeza, de convicção, de que você vai entrar na glória e vai participar da glória eterna de Deus, então você não tem outra alternativa a não ser receber Jesus em seu coração. Esse é o mistério. Esteve oculto em segredo desde a eternidade. O Filho de Deus já sabia que ele viria à terra antes da fundação do mundo. Ele foi crucificado porque na eternidade, sabendo Deus que a humanidade cairia em pecado, o Filho de Deus foi determinado ser o Salvador do mundo. Esse segredo ficou no coração de Deus durante séculos e gerações, mas agora ele foi revelado. Deus quis revelar à igreja, aos santos, ao seu povo, as riquezas gloriosas desse mistério. Qual é o mistério? Cristo em vós, no vosso coração, a esperança da glória. Você espera entrar na glória de Deus? E a sua esperança está calcada em quê? Observem que na carta de Paulo aos Romanos é dito: todos pecaram, todos, portanto não há exceção, e destituídos estão da glória de Deus. Ser destituído é ser demitido, é perder e portanto deixar de usufruir. O estado do qual a queda nos jogou, o estado no qual a nossa desobediência nos joga, o estado no qual nós nos encontramos agora, como consequência do pecado, é o estado de destituídos, demitidos, excluídos da glória de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que Cristo em mim, em meu coração, restaura a esperança da glória. Essa glória perdida, ela será readmitida, reavida, nós teremos de novo, nós voltaremos a participar da glória de Deus, por causa de Jesus Cristo. Então, o que o pecado fez, nos destituir da glória de Deus, Jesus faz o inverso, ele nos restitui, ele nos restaura, ele nos traz de volta para a glória divina perdida. Portanto, Cristo em vós, eu lhe pergunto, Cristo está no seu coração? Se verdadeiramente Jesus Cristo vive em seu coração, porque você já o aceitou como seu Senhor e Salvador, então você tem esperança, ou seja, certeza de que entrará na glória. Tão certo como nós estamos vivos aqui agora, um dia morreremos.
E ao morrer, ou você entra na glória eterna, ou na perdição eterna. Só existem dois destinos eternos que aguardam o ser humano: a glória eterna ou a perdição eterna. Você tem certeza que ao fechar os seus olhos aqui, você entrará na glória eterna? Eu tenho tido a oportunidade de ver pessoas com Cristo partirem, convictos, embora sofrendo, de que estão partindo para a glória eterna. Essa esperança é produto da presença interior de Jesus Cristo no coração. Quando dizemos aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, é porque não há outro. Não é Jesus e mais uma entidade, não é Jesus e mais um santo, não é Jesus e mais um determinado conhecimento, não é Jesus e mais as obras, não é Jesus e mais o mérito, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Só Jesus Cristo em mim é que me dará esperança, certeza da glória de Deus. E a glória, meus irmãos, significa participar da glorificação. A glorificação, a glória, significa que Deus removerá do nosso coração e ser toda a presença do pecado. Agora somos pecadores salvos, mas ainda há pecado em nosso coração. Do nosso coração ainda brotam pensamentos maliciosos, injustos, arrogantes, impuros, maldosos. Nossas atitudes ainda são marcadas pela pecaminosidade do nosso ser. Embora salvos e remidos, mas quando entrarmos na glória, Deus nos glorificará. Assim como um dentista, ele arranca, ele extrai um dente. Deus extrairá de nós o mal. Toda a presença pecaminosa que ainda existe no nosso ser será removida. E quando Deus extrair de nós a carne, a natureza pecaminosa, seremos plenamente santos no sentido absoluto da palavra, porque seremos glorificados. Isso é a glória, a esperança da glória. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz coisas tão maravilhosas. Diversas vezes está escrito nos evangelhos que Jesus Cristo voltará pessoalmente, triunfalmente, com poder e grande glória. E diz as Escrituras que quando ele vier em sua própria glória, porque ele veio no estado de humilhação, a encarnação foi a humilhação divina, mas ele voltará em um estado de glória. E quando ele voltar em glória, na glória de seu Pai e em sua própria glória, nós iremos ao seu encontro e nós participaremos da sua glória. Por isso a Bíblia diz que semeia-se corpo corruptível. Quando uma pessoa morre e é sepultada, o corpo vira semente, uma semente corruptível, para colher na ressurreição um corpo incorruptível, que não morre mais, que não se deteriora mais, um corpo glorificado. E é isso que Paulo diz em Filipenses, que Jesus Cristo voltará e pelo seu poder ele transformará, e nós teremos um corpo glorificado, perfeito. Portanto, o que nos aguarda é a glória. O que nos aguarda é Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quem aqui não tem dores? Quem aqui não tem memórias tristes? Quem aqui não tem marcas e cicatrizes do passado? Nós não entraremos no céu, na glória, levando estas marcas, esses traumas para o resto da vida. Existem pessoas idosas, mas ainda trazendo consigo marcas profundas da sua infância, dores que não conseguem se livrar do seu passado, de traumas, de decepções. O céu é entrar na glória. A glória é a libertação, a purificação, a transformação do nosso ser, de modo tal que todas estas coisas serão banidas de nós. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos aperfeiçoará. Não teremos mais mágoa de ninguém. Não sentiremos mais dor nenhuma.
nós estaremos em estado de perfeição no céu. Isso é a glória. E Paulo está dizendo, esse era o segredo de Deus, o mistério, que esteve, não está mais, esteve oculto, escondido, guardado no coração de Deus. Nem os anjos sabiam que Deus se humilharia. Foi surpresa para os anjos que o próprio Deus se humilharia tanto a ponto de se tornar homem. Aquele momento quando os pastores, eles contemplam lá em Belém, as multidões celestes louvando a Deus, os anjos estão pasmados, o Filho de Deus se encarnou. Quem poderia imaginar que Deus se tornaria carne? Emanuel, Deus conosco. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que sendo ele rico em glória, ele se fez pobre, homem, para que através da sua pobreza, humanidade, nós nos tornássemos ricos. Ele sendo glorioso, se tornou homem para nos levar para a glória. Por isso que em Hebreus está escrito que Deus está conduzindo os seus filhos para a glória eterna. Por isso, assegure-se muito bem se Jesus Cristo verdadeiramente está no seu coração. Se pudéssemos agora fazer uma ressonância magnética do seu interior, os médicos nas imagens constatariam, lá habita Jesus Cristo. Cristo em vós, no vosso coração, na vossa alma, no vosso espírito, no vosso interior, há esperança da glória. Cristo habita em seu coração, você já o aceitou, você o reconhece como único, não há outro intermediário ou mediador ou mediadora, você o reconhece como único, já se humilhou na presença dele, já se arrependeu dos seus pecados, já confessou que ele é o Senhor. Se já o convidou para entrar no seu coração, então o Salvador entrou. É por isso que você tem esperança da glória, certeza de que vai entrar na glória. Eu peço a Deus que quando você e eu partirmos, as pessoas só possam dizer, ele foi para a glória, ele está na glória, e nenhum de nós fique com dúvida, ele foi mesmo para a glória de Deus, ele entrou na glória eterna. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, faça isso nesta noite. Você quer entrar na glória, quer entrar no céu, quer ter um corpo glorificado, ressurreto, quer que Deus o aperfeiçoe e Deus o liberte de todo o mal e extirpe do seu ser tudo aquilo que o faz sofrer, porque aqueles que Deus chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. O que Deus começa, Deus termina. Aquele que Deus chama, justifica, ele também glorifica. Ele não deixa a sua obra pela metade.